Olá pessoal, bom dia. Nós somos alunos da Faculdade Jorge Amado e estamos aqui hoje para apresentar o processo de fabricação de fundição através do molde de areia verde. Esta matéria, fundição e soldagem, lecionada pelo docente Alfredo Macari, do 7º semestre de Engenharia Mecânica. O nosso grupo é composto por Adria, Caio, Davi, Everton, Fagner, Gabriel e o Renan. Esperamos poder contribuir para o melhor aprendizado sobre essas técnicas de processo de fabricação. Bons estudos! Você conhece o processo de fundição em areia verde? O processo de fundição em areia verde é um dos mais utilizados nos segmentos industriais, voltados à confecção de peças fundidas, pois apresentam um custo mais baixo, boa produtividade e menor tempo de desenvolvimento. Antes de dar início ao processo de fundição em areia verde, é necessário realizar algumas etapas que são cruciais para a obtenção dos fundidos. Os principais componentes do processo são a confecção do molde e a criação do modelo. Para a confecção do molde, nós utilizamos areia verde, aglomerante e água, cada um numa determinada proporção, até que misturamos até obter uma massa homogênea. Para o modelo, nós utilizamos o PLA, que é um tipo de plástico. Confeccionamos ele na impressora 3D da Faculdade Jorge Amado. O modelo nada mais é do que uma cópia do tipo de peça que a gente deseja adquirir. Ele pode ser feito de madeira, de plástico ou de resinas. É importante salientar que antes de fazer o molde, nós fizemos uma granulometria da areia verde. Desta forma, eliminamos impurezas que poderiam atrapalhar o nosso processo de fundição. Após 48 horas, voltamos ao laboratório para poder fazer o vazamento do alumínio. Juntamente com o professor Xerxes, nós fizemos o vazamento do alumínio. Observe que existe uma cavidade maior. Essa cavidade denominamos massalote. Massalote é definido como uma reserva de metal líquido que tem por objetivo suprir as necessidades adicionais de metal decorrente da contração que ocorre durante a solidificação. Após o vazamento, esperamos um tempo até a solidificação do alumínio e posteriormente fizemos a retirada do mesmo do molde de areia verde. Após a fundição da peça, nós levamos a mesma para o torno, aonde fizemos o processo de usinagem. Você sabe o que é usinagem? Usinagem é o ato, processo ou efeito de usinar, ou seja, um procedimento que tem o objetivo de dar forma a uma matéria-prima através de ferramentas ou máquinas. Durante 2 dias, nós fizemos a usinagem de nossa polia. Nossa matéria-prima, que inicialmente estava numa forma mais bruta, com o tempo foi tomando forma, aonde nós fizemos o canal trapezoidal, o furo e fizemos todo o acabamento superficial da peça. Após a peça pronta, nós levamos a mesma para a realização de ensaios não destrutivos, mais especificamente o ensaio de líquido penetrante. Você conhece o ensaio de líquido penetrante?
O ensaio de líquido penetrante tem como principal função identificar descontinuidades ou defeitos superficiais, ou seja, abertos para a superfície. Primeiro é aplicado um limpador da peça, para poder remover quaisquer contaminantes que possam interferir no resultado do ensaio. Posteriormente, é feita a penetração de um líquido, onde esse líquido tem um alto poder de capilaridade, ou seja, de penetração. Após a aplicação de um líquido, espera-se um tempo mínimo de 10 minutos para que o líquido faça o efeito capilar, ou seja, penetrar em qualquer descontinuidade que exista na peça. Após esse tempo, nós realizamos a limpeza da peça com água. O líquido penetrante ele pode ser removível a água, removível a solvente ou removível a pós-emulsificante. No nosso caso, utilizamos o tipo 2B, que conforme norma é removível a água. Após remover todo o líquido penetrante da peça, nós deixamos um tempo de 5 minutos para a secagem da superfície. Posteriormente, fizemos a aplicação do revelador. Como o próprio nome já diz, ele tem como objetivo revelar qualquer descontinuidade que haja na peça, uma vez que mesmo após a lavagem, se houver alguma descontinuidade, o líquido penetrante penetrou nessa descontinuidade e não tem como ser removido. Apenas com o revelador, o mesmo será puxado, ou seja, o revelador tem um poder umectante, ele irá puxar o líquido que está dentro da descontinuidade, revelando assim a existência da mesma na superfície da peça. Após o ensaio de líquido penetrante, podemos observar algumas indicações na peça, típico de defeitos de fabricação, como por exemplo, bolhas, porosidade. São defeitos que aparecem na peça devido a algumas falhas que ocorreram durante o processo de fabricação da fundição da peça. Após a realização do ensaio do líquido penetrante, nós realizamos também um ensaio de tração. Você conhece o ensaio de tração? O ensaio de tração objetiva o fornecimento de dados relacionados à capacidade dos corpos sólidos de suportarem as solicitações quando aplicadas sobre este, um esforço tendendo a alongá-lo, determinando o comportamento das características da resistência, dentre elas o limite de escoamento, os limites de resistência e outros. Você lembra do gráfico de tensão-deformação? Todo material ele tem uma zona elástica, uma região de escoamento e uma zona plástica. No molde de areia verde, onde fundimos a nossa polia, fizemos também uma cavidade para a confecção de um corpo de prova. Este corpo de prova apresenta as mesmas características de resistência da nossa polia. Então, fabricamos um corpo de prova e fizemos um ensaio de tração no laboratório e obtivemos determinados resultados. Esses resultados visam que a gente entenda a capacidade de suportar determinada tração, de suportar determinada carga. E assim podemos entender qual é a capacidade a qual a nossa polia resiste. Qual carga pode ser aplicada, o quanto ele suporta, enfim, as resistências do nosso material. E é de fundamental importância, porque só assim saberemos qual é a capacidade que nossa polia resiste. E aqui encerramos o nosso vídeo. Esperamos ter contribuído para um melhor entendimento e aprendizado sobre esse processo de fabricação que é muito usado cada vez mais na área industrial. Um abraço a todos e até a próxima!